Gustavo Uribe, é contigo para a gente acionar a nossa reportagem. Agora, Uribe. Vamos falar com a Thaisa Medeiros, porque a gente segue falando das reações ao novo tarifaço americano. Tá? Setores da indústria defendem a manutenção das negociações para evitar uma escalada na tensão comercial. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, defendeu o uso da lei da reciprocidade como defesa dos interesses nacionais. Thaisa Medeiros, a gente tem visto Hugo Motta cada vez mais próximo a Luiz Inácio Lula da Silva, mas Tainá Falcão, a gente ainda não vai ver a Thaisa Medeiros porque caiu o sinal dela. Quando a gente retomar, ela traz essa percepção do Hugo Motta, mas em resumo a vocês. Hugo Motta ajudou a aprovar na Câmara dos Deputados, no primeiro tarifaço, a lei da reciprocidade. E ele defendeu que ela seja adotada agora. Mas nas últimas 24 horas, a gente viu uma mudança radical no governo federal. Inicialmente, o governo federal, com o respaldo de Luiz Inácio Lula da Silva, defendiam que a aplicação da lei da reciprocidade fosse agora. Taxação de 25% também sobre os produtos americanos. Mas o que eu apurei nos bastidores é que ontem à noite, alguns auxiliares de Luiz Inácio Lula da Silva levaram uma percepção para ele da seguinte forma: se a gente agora adotar esse tarifaço contra os Estados Unidos, isso pode pesar no bolso do consumidor e também nos gastos do setor produtivo. Ou seja, o discurso político e eleitoral da soberania pode acabar sendo um tiro pela culatra. Poderia ir, no final, aumentando a inflação e aí o eleitor não ficaria tão feliz com o discurso da soberania diante do aumento dos preços. Então o governo mudou completamente de posição e hoje nem se fala direito sobre uma retaliação ou menos ou mais sobre a lei da reciprocidade. Agora é observar, ver se realmente vai ter impacto econômico para que você tome alguma decisão, como foi no primeiro tarifaço. Agora sim, Thaisa, explica para a gente o que disse o Hugo Motta e qual a expectativa que a gente tem de repercussão no Congresso Nacional e no setor produtivo. Oi, Uribe, boa tarde a você e a todos. É isso, Hugo Motta que se posicionou sobre essa decisão do governo dos Estados Unidos de impor novas tarifas de 25%. Ele criticou a decisão e defendeu que seja aplicada a lei da reciprocidade. A lei que foi amplamente aprovada pelo Congresso Nacional, por unanimidade praticamente, e que foi sancionada pelo governo no ano passado. Ela prevê contramedidas que sejam aplicadas em caso de algum tipo de restrição econômica, barreiras que sejam aplicadas por outros países e que o Brasil possa responder na mesma medida. Então, essa defesa de Hugo Motta foi feita por meio de uma nota que ele publicou nas redes sociais. A gente vai mostrar na tela para vocês, então, o que disse o presidente da Câmara dos Deputados. Ele alegou apoiar o diálogo respeitoso entre nações soberanas, mas discorda do uso de barreiras comerciais como instrumento de ingerência ou pressão política. Abro aspas, contamos com a lei da reciprocidade econômica aprovada pelo Congresso como instrumento legítimo de defesa dos interesses nacionais. Segundo Motta, não há justificativa técnica ou comercial que legitime o que chamou de agressão ao livre comércio e à soberania brasileira. Medidas unilaterais e protecionistas como essas prejudicam a economia, ameaçam empregos, penalizam setores produtivos estratégicos que geram renda e desenvolvimento no país. A gente lembra que ontem, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deu uma entrevista coletiva, falou justamente sobre a lei da reciprocidade e disse que ela será usada no momento oportuno. Ele disse que a lei não é retaliatória, não há uma retaliação com a aplicação da lei da reciprocidade, mas sim para defender o interesse nacional. E embora essa medida esteja, de fato, no radar aqui do Palácio do Planalto, ela ainda não é vista como o próximo passo a ser dado. Primeiro, é claro, aquela negociação que existe já tradicionalmente defendida aí pelo Palácio do Planalto como o primeiro passo a ser dado em qualquer situação de tensão entre dois países. Então, a lei da reciprocidade seria um segundo passo, até porque
naquela determinação do USTR, na investigação da seção 301, há indicativos de que se o Brasil fizesse um contra-ataque, digamos assim, se colocasse medidas também retaliatórias, poderia implicar que os Estados Unidos também ampliariam as tarifas que já foram determinadas e poderia virar ainda uma situação ainda mais grave. E por isso, o Palácio do Planalto defende que seja um passo de cada vez, que a negociação vá devagar para evitar uma outra retaliação dos Estados Unidos e agravar ainda mais a situação relacionada às tarifas que foram impostas. Tarifas que passam a valer a partir do dia 22 de julho, conforme foi determinado então pelo governo dos Estados Unidos. E ainda, é claro, a negociação vai continuar, principalmente com os setores mais afetados. Lembrando que essas tarifas se somam às que já estavam sendo aplicadas pelos Estados Unidos, portanto, não apenas de 25%, se soma chegando a mais de 30% essas tarifas a partir do dia 22 de julho. A gente segue acompanhando então essa possível reação do Palácio do Planalto. Volto com vocês.